A origem de Ametista. Então você pode aproveitar esse interregno para se inscrever no canal e curtir o vídeo, que as pesquisas demonstram que esse tipo de coisa não causa nenhum tipo de dor, então não tem contraindicações. Esclarecido esse ponto, vamos para o episódio de hoje, que é Ametista, a princesa do mundo de cristal. E nós especificamente vamos falar sobre a origem de Ametista. Então, a Ametista, ela estreia em 1983 na revista The Legion of Superheroes, a Legião dos Super-Heróis. Essa história foi publicada no Brasil no ano seguinte, em 1984, na revista Super-Homem número 1 da Editora Abril. Então, a geração X, a geração Millennium, ela conhece o Superman, porque agora, você já fala tudo em inglês mesmo, né? Houve algum momento no Brasil que tinha uma preocupação de traduzir as coisas, agora isso já até foi esquecido. Mas houve um tempo em que havia a tradução do Superman para Super-Homem. As revistas no Brasil traziam Super-Homem, não Superman. E esse era o caso da Abril, tinha a revista do Super-Homem. Na verdade, a tradução ela até ia mais longe. A Lois Lane, por exemplo, ela tinha um outro nome no Brasil, que era Miriam Lane. Não havia motivo para isso, aí já começava a ocorrer um exagero, porque Lois é perfeitamente pronunciável aqui. Mas acontecia esse tipo de coisa estranha nas traduções brasileiras. Então, a Ametista, ela faz sua estreia no Brasil aqui na revista do Super-Homem. Então, na revista original, há uma capa interna em que nós vemos a Ametista e o seu antagonista, o seu arqui-inimigo, que é o Opala Negro. Na capa da revista já era anunciado na parte superior que havia uma história da Ametista. E aí, dentro da revista, era como se tivesse uma revista dentro de outra. Então, por isso que é uma capa interna. Na verdade, essa história que apareceu na revista do Legião dos Super-Heróis, ela é uma prévia. Na verdade, é uma apresentação breve da série que ainda vai estrear. Então, ainda não é o início, de fato, da série da Ametista. Bem, mas aí nós temos, nessa prévia, já a apresentação de uns personagens fundamentais na história. Primeiro é o grande vilão, o Opala Negra, que é um cara que ele tem uma pele escura, meio assim, é um azul, escurecido, e todo a sua pele é marcada por ranhuras, uma pele estranha. Ele é o vilão dessa história. E aí começa o seguinte, essa história é uma história de fantasia, que ela se baseia numa relação dos personagens com pedras preciosas. As pedras preciosas nesse mundo, que é o mundo de cristal, é muito mais importante do que no nosso aqui, porque elas são fonte de magia. Então, os nomes dos grandes protagonistas, eles estão relacionados com pedras preciosas. No caso, a Opala Negra é uma pedra preciosa, existe mesmo, a Opala. Aí a gente tem alguns detalhes, porque em inglês não há gênero para coisas. A gente não tem. Então, para eles não tem grande problema de se preocupar se Opala é O ou A, porque não é só the opal. Mas aqui, quando vem para o português, as coisas têm gênero, não importa o que elas sejam. Então aqui em português é a Opala Negra. Só que o cara aqui, ele é um homem. E aí fica uma coisa estranha, assim. Bem, o outro personagem que é apresentado é o fiel lacaio do Opala Negra, que é o Sardônico. O Sardônico, ele é o braço direito do Opala Negro, ele é um feiticeiro. Na verdade, todo mundo tem poderes mágicos, os protagonistas da história aqui. O nome do Sardônico vem da sardônica,
né, que é uma pedra preciosa. Então aqui começa não, as, os problemas de tradução, né? Porque em inglês não tem problema, é sardonyx, né? E não tem gênero aqui. Mas aí aqui em português a pedra é sardônica, que é feminina, mas o cara aqui foi traduzido para sardônico, né, masculino. Outro personagem apresentado é o filho adotivo do Opala Negra, que é o Coralino, né? O Coralino, que o nome dele vem da pedra, a coralina. Então, é interessante ver esses detalhes aqui na hora que os nomes vêm para português, né? Que os gêneros dos personagens não batem com o gênero que as pedras preciosas aqui já tinham. Bem, e aí nós somos apresentados a heroína da história, finalmente, que é a ametista. A ametista é uma pedra que tem, né, uma cor violeta, roxa. Uh, e aí, nessa história, ela aparece, ela tá com uma espécie de guarda-costas, que se chama de Grant, que é uma criatura de pele acinzentada, né? Ele parece uma espécie de ogro, né? E ele está ali protegendo a ametista. Então, a gente está aqui no final, no início dos anos 80 aqui, né? Mas a ametista é o padrão Barbie de princesa, né? Branca, loira. Uh, ela é a heroína da história. Ela é uma das princesas desse mundo de cristal. E o Barão Kars é o inimigo dela. Por quê? Bem, nessa história de apresentação, ela é atacada por algumas criaturas. A gente vê que ela tem poderes mágicos, né? Ela consegue reagir. E a história ela termina repentinamente porque a ametista ela precisa escapar, né? E parece que ela está em desvantagem. E ela abre um portal, ela abre um buraco no ar e ela entra, né, nessa fenda. E aí ela sai num quarto, só que quem sai nesse quarto, né, a ametista é a mulher, mas quem acaba do outro lado é uma menina, né, uma menina chamada Amy. E aí a história, a prévia termina aí, tipo, mas que é isso, né? Como que uma mulher se transformou em criança aqui, né? E o que está acontecendo? Claro que isso foi feito para gerar realmente curiosidade, para a pessoa querer comprar a série da Ametista. Aí quando a série sai, eu quero saber o que aconteceu. Então, isso é estratégia, né, básica de roteiro, você não terminar a história, você deixar, né, uma ponta solta ali, dúvida, para gerar curiosidade. Quem são os criadores da Ametista, né? Então, o roteiro foi feito por Dan Mishkin e Gary Cohn, e o traço, né, o desenho, a ilustração da Ametista por Ernie Collin. Bem, aí, em 83 ainda, é publicada a primeira edição, né, da série da Ametista, a série original dela. Agora ela, né, na capa, e ao fundo temos ali o rosto do Barão Karza. As roupas dos personagens, nós vamos ver que as cores elas têm relação com as pedras preciosas. Então a ametista sempre usa roupas na cor da sua pedra, que é a ametista. Então, é sempre esse roxo, violeta. Aqui no Brasil essa história ela apareceu na revista do Super-Homem, número 4, da editora Abril. É uma revista interessante do Super-Homem porque ela fala sobre a questão de aparência, né, que as aparências enganam. O Super-Homem vai enfrentar, ele vai encontrar duas raças, né, alienígenas, uma que parece anjo e outra que parece demônio, né, e a história ela gira em torno de você não julgar as pessoas pelo que elas parecem ser. Mas o Super-Homem não é o nosso tema aqui, o nosso tema é a ametista. Então, a história se chama Direito de Nascença, e aí nós temos no quadro de página inteiro aqui um resumo do que vai acontecer. Temos uma menina uma pré-adolescente que está levantando da sua cama, ela tem um colar com uma pedra que é ametista,
e aí ela passa por um portal, se transforma numa mulher adulta, e aí ela vai para um outro reino que é cheio de monstros, tá numa batalha. Então isso é meio que um resumo aqui. Essa menina se chama Amy Winston, né? E ela vai descobrir que os pais dela, né, na verdade, não são os pais dela de verdade. Né? Que ela não é, na verdade, da Terra. Ela veio de outro mundo. Bem, então, Amy Winston, ela vai... A história começa aqui, né, quando a Amy vai fazer o seu aniversário de 13 anos. 13 anos. E aí, à noite, uma criatura aparece vindo de um portal e ela deixa um presente para a Amy. Né? Ele abre uma das caixas de presente de aniversário dela e ele faz uma troca. Ele coloca uma pedra preciosa. Aí quando a Amy vai abrir os presentes de manhã, na hora que ela abre a caixa, ela encontra a pedra de ametista. Né? E aí, né, ela fica muito feliz daquilo, né? Só que os pais não entendem. Né? Aí o pai dela pega e fala para a mãe que ele não comprou aquilo, né? Foi presente. Aí a mãe fala para ele ficar quieto, para eles não falarem daquilo, porque, né, tem que entender o que aconteceu, né? E talvez ela vai ficar assustada, né, se souber disso aí. Eles deixam ela ficar com a pedra de ametista. Bem, depois quando ela vai pro quarto dela, ela fica pensando, né, nossa, né, meu pai deu uma joia pra mim, né? Ela tem 13 anos, né? Porque, assim, porque o pai dá uma joia caríssima, né, pra menina de 13 anos, mas tudo bem, né? Quando ela vai abrir uma porta do quarto dela, ela é surpreendida por uma criatura gigante ali, né, parece um ogro que está com uma serpente. Ele ameaça ela com a serpente e fala que se para ela ficar quieta, senão ele vai matá-la naquele momento. Então, a Amy é capturada por essa criatura, né? Ele a leva pela porta ali do seu quarto, que se transformou num portal dimensional. E durante a passagem dela por esse portal, ela vai se transformando. Né? Do outro lado, ela sai do outro lado já uma mulher. Né? Então ela ainda está com a mente dela ali de menina, de 13 anos, mas agora ela está no corpo de mulher. E o cara diz que vai levar ela até a fortaleza Opala, que é a fortaleza do Opala Negra. Bem, aí ela chega, né, na fortaleza do Opala e ela é recepcionada pelo Sardônico. Né? Então o Sardônico manda o seu lacaio, né, levá-lo até o Opala Negra. É a primeira vez que a ametista vai encontrar o Sardônico. Né? E aí o Sardônico cruelmente diz que ela vai morrer, mas que ela primeiro vai ser exibida, né, para o Opala Negra, né, e talvez ele deixe ela viver mais um pouco. E aí, no meio do caminho, né, aquele que ela capturou e outro vão conduzi-la até o Opala Negra, mas no meio do caminho eles resolvem abusar da ametista. Né? E essa cena aqui, você vai pensar o seguinte aqui, né? A gente tá essa história em quadrinhos, né? Ela aqui no Brasil, ela era publicada numa revista que a princípio seria de consumo, né, infantil, vamos dizer assim, né? Porque o quadrinhos era ainda visto isso, né? Você não tinha uma consciência de que havia quadrinhos para adultos, quadrinhos para crianças ou quadrinhos com categorias diferentes. Agora imagina esse tipo de cena forte que aparece nessa história aqui. Mas na verdade o abuso não acontece, porque a ametista ela fica apavorada, com medo, e ela acaba sem querer ativando o seu poder. Né? E quando o cara tenta se aproximar dela, a joia dela, a ametista, ela dispara um raio contra o cara. Mas ela não sabe ainda usar os seus poderes. Né? E aí o sujeito ali, ele não foi colocado fora de combate. Né? Ele pega a espada ali e ele avança para a ametista, mas ele é surpreendido. Aí o Grant, que apareceu na prévia, né, ele aparece, tipo um gigante ali diante dos guardas do Opala Negro. Ele esgana o primeiro, né, e depois pega o segundo ali. É um cara extremamente forte, né,
que dá conta facilmente ali dos guardas que estavam levando a ametista. Aí, depois de dar cabo de ambos, ele mata os dois, ele se ajoelha diante da ametista e fala que ele vai levar ela em segurança, que ela precisa confiar nele. Né? Ele não obriga aí, né? Ele deixa ela escolher. E ela resolve confiar nele. Então, aí ele coloca ela nas costas dele e eles fogem da fortaleza do Opala Negra. Aí fora da fortaleza, no meio do caminho, ele encontra uma senhora idosa, que ela tá com uma roupa que parece de uma madre superiora. E ela se apresenta ali como Citrina. Né? E essa Citrina já conhecia a ametista, né? E fala que ela está igualzinha à mãe dela. Né? A ametista diz que parece que reconhece ela de algum lugar e a Citrina fala, claro que você conhece. A citrina, ela tem esse nome por causa da pedra preciosa citrino. E a gente vê a cor do citrino aparecendo no chapéu, né, que está sob o capuz da citrina. Né? Seria mais ou menos uma espécie de solidel. Bem, essa fuga deixa o Sardônico apavorado, né, porque ele sabe do que o Opala Negro é capaz de fazer. Aí a Citrina sai voando, literalmente, né, com a ametista até o palácio que pertence à família da ametista, a família verdadeira dela, que ela vai descobrir. Aí ela entra, né, no palácio e ela encontra ali um trono feito de ametista. E aí tem os animaizinhos lá, bem fofinhos, dentro do palácio, né? Parece agora que é um conto de fadas ali. É um negócio bem diferente da Fortaleza do Opala Negra, que parecia filme de terror. E ali a Citrina apresenta a ela as suas amas, né? Que são a Fauna e a Laral, e elas levam a ametista para os seus aposentos, que são grandiosos. Elas ajudam ela a tomar um banho relaxante e preparar ela para vestir os seus trajes reais. E aí ela volta até a sala do trono, agora mais paramentada, né? E a Citrina está bem contente de vê-la, né? Só que a ametista fala que ela tem que voltar para casa, que os pais dela estão preocupados. E aí a Citrina fala que os pais terrenos dela vão estar bem, né? Aí a ametista ela não entende porque ela fala pais terrenos. E aí que ela vai descobrir a sua história verdadeira. Né? A Citrina diz que antes de ser Anne Winston, ela tinha outra vida. Ela era ametista, a herdeira daquela casa. E que esses dois mundos, né, o mundo de cristal e o nosso, são separados, né, por tempo e espaço. Ela fala que antigamente havia ali, né, alegria, luz, harmonia, todas as pessoas viviam livres de sofrimento, de dor. E que 12 casas reais governavam o mundo de cristal. Cada uma dessas casas tinha uma joia, né, de imensa potência, e apenas aqueles que tinham sangue real podiam usar os poderes mágicos, poderes místicos dessas gemas. Né? E aí ela fala do nascimento da ametista, né, que ela é herdeira da casa da ametista. Só que, infelizmente, a alegria acabou, né, que o Lady e Lord Ametista eles foram traídos pelo Opala Negra. O Opala Negra ele deu um golpe, né, vamos dizer assim, um golpe de Estado, né, ele quebrou a regência comunitária das 12 casas e resolveu se tornar o único regente do mundo. Então ele atacou os pais da ametista e matou os dois. Mas a Citrina ela levou a ametista até a terra para protegê-la. Foi assim que ela se tornou Anne Winston. Né? Então a Amy é adotada. Ela não é filha
de sangue dos pais dela terrenos, né? Que são assim como a Citrina os chama. Aí a Citrina explica que ela espalhou o boato de que a Ametista havia morrido, né? Só que o Opala Negro deve ter suspeitado o contrário e por isso que ele chegou na frente, né? No aniversário de 13 anos dela na Terra, ele conseguiu encontrá-la. Aí, né, o Opala Negro acabou antecipando os planos da Citrina de trazê-la de volta para o trono e mandou os ogros atrás da Ametista. A Ametista fica muito, assim, brava com isso, ela não gostou de descobrir essa outra vida e ela quer ir para a casa que ela acha que é a casa verdadeira dela. E a Citrina fala que ela vai enviar ela para casa, não vai forçar ela a ficar ali. E a Ametista resolve perguntar uma outra coisa, né? Sobre a questão do corpo, né? Por que ela é uma mulher ali, né? Enquanto na Terra ela tem 13 anos. E aí a Citrina fala que o curso do tempo ele é diferente, né? Que ali, no caso, os dias no mundo de cristal são meras horas na Terra, apenas momentos. Então, enquanto ela tem 13 anos na Terra, no mundo de cristal ela tem 30, né? Só que a conversa é interrompida porque o palácio é atacado o palácio de Ametista é atacado pelas forças do barão do Lorde Opala Negro, né? Então a gente vê ali os soldados, arqueiros, cavaleiros do Opala Negro. O artista resolveu utilizar aqui um visual meio parecido com conquistadores espanhóis, né, para os soldados do Opala Negro. Estão atacando o Palácio de Ametista e a Citrina vai levar a Ametista para resistir a esse ataque. E aí a Citrina ela diz para a Ametista para ela usar os seus poderes, o poder da sua gema, da joia de Ametista. E ela usa, ela sozinha, a Ametista consegue expulsar todo o exército do Opala Negro, né? E aí mostrar que ela é bastante poderosa. Então ela coloca os invasores em fuga. O Sardônico ainda tenta um ataque, né? Ele tenta lançar um raio para matar a Ametista, mas aí ele é repelido pela própria Citrina, né? Facilmente. Aí no final, né, a Ametista não quer mais ficar ali, né? Já foi muito para ela, né? E a Citrina ajuda ela a voltar. Ela fala que ela pode, quando quiser, ir e voltar, é só ela desejar isso. E aí ela retorna. Os pais dela estão preocupados, porque ela sumiu de casa, né? Já estão olhando em todos os lugares, vão chamar a polícia. Quando eles pensam em chamar a polícia, eles ouvem um barulho e aí a Amy está de volta para casa, né? Está de volta, aí depois, né, à noite vão colocar ela na cama. Ela fala, né, do que era da experiência dela como se fosse um sonho. Talvez ela não acredite ainda, né, que aquilo foi real. Os pais não conseguem entender o que aconteceu, como que ela sumiu e de repente apareceu. Aí o cachorro dela, o Taffy, vem até a cama e a Amy ela começa a pensar se aquilo foi real ou não, né, e começa a pensar que foi. Aí ela tenta usar a pedra dela e aí ela acaba abrindo um portal novamente e vendo que funciona, que então na verdade não foi um sonho, aquilo foi real, né? E aí ela resolve voltar para o mundo, né? E aí ela fala pro seu cachorro que não, eu vou só dar uma olhadinha e depois eu volto. Aí ela atravessa o portal, se transforma novamente em uma mulher de 30 anos. Só que infelizmente enquanto ela está andando ali pelos corredores, ela não sabe que tem alguém a vigiando, que é o Coralino, né? Bem, e aí o que o Coralino vai fazer? Se você quiser saber, então você pode assistir o próximo episódio.